Um dos capangas lá no alto soltou o verbo pro corretor, dizendo que já tinham jogado de tudo lá para baixo, mas não rolava nenhum grito. O parceiro dele arregalou os olhos e notou a rua forrada de monstros abatidos. O folgado do Caio nem botou fé no que escutou. Reclamou que o cara tava falando asneira pura. Abriu caminho na marra e foi até a beira do prédio conferir com os próprios olhos aquela loucura que o cara tinha narrado. Quando o corretor botou os olhos lá embaixo e viu aquele verdadeiro cemitério de monstros gosmentos espalhados pela rua, a ficha caiu. Ele ficou totalmente em choque, gaguejando e confirmando que a fita era real. Num piscar de olhos, o pilantra do Matt deu o bote sorrateiro e empurrou pelas costas um dos caras que estava de bobeira ali na ponta. O maluco nem teve como reagir e despencou lá de cima. Indo direto pro encontro do chão, a galera toda ficou paralisada, virando o pescoço para encarar o Matt com aquela cara de quem viu o fantasma depois daquela covardia brutal. O sem vergonha bancou o sonso, perguntando qual era o motivo de tanto choque. Destilando puro veneno na voz, Matt mandou a letra do plano macabro. Já que atirar lixo não chamava a atenção daquela horda burra, a jogada era usar o cheiro fresco de sangue na rua para atrair o banquete dos monstros. Caio, que era farinha do mesmo saco sujo, curtiu o esquema sangrento e encheu o parceiro de moral, chamando o cara de mente afiada. A corja toda aplaudiu a maldade, venerando Matt como se ele fosse um gênio supremo. Depois de cair rasgando o vento por alguns segundos longos, o corpo do infeliz encontrou o chão com um baque seco e medonho. O cara se esborrachou ali mesmo, do ladinho do Bruno e de todo o grupo da terceira idade. O esquema sujo do Matt foi tiro e queda na mesma hora. Dezenas de criaturas asquerosas que rodavam por ali sentiram o cheiro de metal do sangue fresco subindo pelo asfalto e vieram correndo babando de fome pura. Caio soltou aquela risada de vilão de filme B, comemorando que a tática suja funcionou direitinho. Ele debochou da galera lá embaixo, contando os segundos para começar a ouvir os gritos de desespero do grupo encurralado. Vendo que a rua ia virar um verdadeiro caldeirão de caos, Bruno cortou o papo furado e perguntou se os coroas tinham um carro na mão. O veterano confirmou a garagem, mas ficou sem entender o motivo do desespero. Com aquele sorrisinho de malandro que manja dos paranauês, Bruno comentou que ainda bem que eles tinham um poçante guardado. Afinal, a bicicleta dele nem de longe daria conta de levar aquele bonde todo pro AP. Sem enrolar, Bruno deu as costas para a turma do asilo e mandou a letra. Falou pros velhinhos picarem a mula pro lugar seguro que ele tinha arranjado, porque antes ele ia precisar resolver um probleminha rápido ali. O veterano não quis deixar o garoto segurar a bronca sozinho. Falou para ele fugir enquanto o portão aguentava e prometeu segurar a horda. O outro coroa concordou, dizendo que o sacrifício dos velhos valeria a pena. Uma das velhinhas cortou o drama na raiz e mandou o pessoal se mandar. Disse que o rapaz manjava dos esquemas e não era bobo. A esposa do veterano cravou que não dar trabalho já era a maior ajuda para o garoto resolver a fita. Bruno cravou o pé na grade de frente para a horda enfurecida. O cara debochou com gosto da galera podre lá fora, soltando a piadinha que a falta de exercício estava cobrando preço no condicionamento físico lixo deles. Com aquela pose de puro desdém para cima das aberrações esmagadas na grade de contenção, Bruno zoou os bichos sem dó na alma. Ele ironizou que estava de bobeira lá tempão e só agora a horda tartaruga tinha chegado no local. Lá no alto, o covarde do Caio estava achando a situação toda esquisita demais. Não entendia o garoto ir sozinho de peito aberto bater de frente com a grade. Matt cravou no deboche que o garoto simplesmente surtou de medo. O corretor pilantra adorou o argumento do amigo e soltou uma gargalhada nojenta no topo do prédio. Ele riu da cara do moleque e comemorou como se fosse a final do campeonato quando viu o Bruno destrancando o portão. De repente, Caio bugou de novo e perguntou o motivo do garoto começar a disparar numa corrida desenfreada lá embaixo. Matt bancou o sabichão, falando que correr era puro instinto animal e nem um idiota ficaria para lutar. O pilantra do Matt sacou que a fita estava muito estranha e bateu o desespero. Ele puxou a manga do Caio no susto e mandou a real, avisando que o caminho que o moleque estava fazendo correndo não parecia nada bom para eles. Caio e Matt ligaram os pontos do plano absurdo e ficaram brancos igual papel. Os dois covardes entraram em choque total e gritaram em pânico ao perceber que o maluco estava puxando a horda inteira direto pro terraço deles. E a loucura era real mesmo. Bruno estava fazendo a maior maratona da vida dele,
guiando aquela fila indiana de monstros babões com a maior precisão direto para o cantinho, onde a dupla de pilantras estava se achando intocável. Quando Bruno surgiu do nada arrombando a porta do terraço, a corja tomou o maior susto do século. Matt, tremendo nas bases e com a voz falhando, perguntou em pânico absoluto que tipo de insanidade o cara estava aprontando. Com o maior sorriso debochado do mundo estampado no rosto, Bruno mandou na lata que ouviu os caras querendo atrair companhia. Bancando o prestativo, ele ironizou dizendo que fez o delivery de zumbis e não precisavam pagar. Assim que a horda monstruosa invadiu aquele terraço, o banquete estava servido. Os zumbis babavam de fome, preparadíssimos para devorar sem dó nem piedade todo aquele bando de sobreviventes covardes e de péssima índole, o chefão Caio. O lixo do Matt e o resto da corja daquele terraço sentiram o peso do próprio veneno. Ao verem a horda encurralando todo mundo sem deixar nenhuma rota de fuga, o desespero bateu forte e a gritaria começou. Depois de botar os pilantras no lugar deles, Bruno levou os velhinhos para casa dele. A mãe com a filhinha também foram. O clima de paz reinou, a mulher preparou o rango e logo chamou todo mundo para lavar a mão que a mesa estava pronta. A galera toda reunida mandando ver na comida. Renata agradeceu a paz que Bruno trouxe para ela e para Tati. Uma das velhinhas concordou na mesma hora, dizendo que sem a ajuda do garoto os 4 coroas já estariam mortos. A pequena Tati sacou que o Bruno estava encarando ela com uma cara muito esquisita. A garotinha não pensou 2 vezes, virou pro malandro e logo perguntou se estava com o rosto sujo de comida ou qual era o problema da vez. Bruno ativou o modo chato, virou para a menina e perguntou na lata onde estava a bendita mochila escolar. A pequena Tati ficou com cara de paisagem, boiando completamente na conversa, e questionou de que mochila ele estava falando. Bruno deu o papo reto apontando para a coroa. O mundo acabou, mas tu precisa estudar. A vovó ali é professora e vai pegar no teu pé. O malandro prometeu que logo arrumaria um tempo para resgatar os livros didáticos dela. Tati abriu o berreiro ali mesmo, derramando lágrimas de puro desgosto infantil. Virando para a mãe toda emburrada, ela reclamou inconformada que era um absurdo total ter a obrigação de estudar no meio do caos do fim do mundo. Renata cortou o drama e mandou a garota obedecer ao tio, pois estudar era sua única função ali. Soluçando de tanto chorar, Tati bateu o pé revoltada e acusou na lata que o Bruno e a sua própria mãe eram verdadeiros vilões. Com isso, o prédio do Bruno recebeu os 6 moradores na base da parceria. Aquele cantinho que antes era mais quieto que um cemitério esquecido, logo ganhou um ar de família animado para espantar a solidão lá fora. Bruno mandou sacar o lixo e aproveitar para resgatar a velha mochila dela. Tati soluçou alto de puro desgosto escolar e logo perguntou revoltada se o maluco do tio guardava de graça algum pesado rancor focado contra ela. Naquela mesma longa madrugada fúnebre, o silêncio mortal dominava pesado nas escuras ruas da cidade antiga vazia num pavor brutal terrível. Aquela paz ilusória só cedia com o amargo rosnado maldito dos zumbis sedentos. Na calada profunda e assustadora da madrugada gélida, o ar pesado foi logo rasgado por diversas flechas velozes. O ataque limpo e rápido foi certeiro, varando sem dó a cabeça imunda e podre de vários monstros zumbis de vez. O atirador de boné comemorou derrubando aqueles lixos rastejantes na moral. Logo mandando a real, avisou que as calçadas estavam de boa e o cruel pesadelo seria caçar criaturas terríveis escondidas nas lojas antigas. O bonde era justamente o pessoal da biblioteca. A líder encerrou o caô para dividir logo o rango da semana. A mina desconfiou da água viva nas torneiras e cravou com certeza que algum doido herói operava a estação. O arqueiro de boné sentiu a espinha gelar ao avistar uma movimentação esquisita na rua deserta. A líder, percebendo o pânico do parceiro, logo questionou qual era a situação macabra que rolava ali no asfalto escuro. Do nada, uma aglomeração bizarra de zumbis amontoados num único ponto específico da cidade simplesmente desencadeou uma explosão colossal. O fogo subiu engolindo tudo ao redor e iluminou a noite sombria do apocalipse. A líder voou para a janela para checar o caos e sentiu o desespero bater forte. Vendo a rua lotada, ela praguejou mentalmente, em choque por constatar que algum infeliz lunático tinha atraído toda a horda com a explosão. Lá embaixo no asfalto, uma garota corria completamente alucinada de tanto desespero e pânico absoluto. A coitada gastava todo o fôlego que não tinha tentando escapar de uma horda inteira que a perseguia sem piedade, mas a fuga desesperada durou muito pouco tempo. De repente, um par de mãos gigantescas surgiu do escuro e simplesmente esmagou a pobre garota de uma vez só.
matando a coitada como se ela fosse uma mosquinha indefesa. O responsável por aquela brutalidade era simplesmente um pesadelo ambulante em forma de zumbi. Um maldito monstro mutante colossal de quase 5 metros de altura que estava tocando o verdadeiro terror naquela noite. Vendo aquela novidade bizarra, a líder começou a suar frio e travou o maxilar de puro pânico. O cérebro dela fritava tentando entender se aquilo era uma mutação e se os malditos zumbis podiam evoluir para o tamanho GG. O pânico da garota escalou para um nível totalmente absurdo quando ela começou a imaginar o pior cenário possível e imaginável ali. Aterrorizada, ela deduziu que toda aquela confusão poderia esconder outro gigante. Bruno pisou na rua para checar a fofoca e trombou direto com a perna do tal zumbi gigante no meio da pista. O malandro apenas lançou uma lixeirona pesada nas fuças da criatura, pedindo 1000 desculpas pelo esbarrão bobo. Aquele esbarrão já rendeu frutos absurdos. Uma tela brilhante do sistema doido pipocou bem na frente do Bruno, mostrando de cara um baita aumento e diversas melhorias monstruosas em todos os status de combate do garoto. A parada virou um verdadeiro circo no apocalipse. Bruno se enfiou dentro da grande lixeira com rodinhas e foi simplesmente empurrado ladeira abaixo pelo próprio zumbi mutante gigante, pegando um baita embalo na fuga. Assistindo aquela cena de filme de comédia pastelão do alto da janela, a líder não acreditou no que via. Chocada com o Bruno usando o lixo como um belo carro de luxo, ela constatou que era o mesmo lunático da leitura. Os dois capangas dela quase caíram para trás vendo a lixeira voadora na rua. Enquanto um duvidava da própria sanidade, o outro parceiro comemorava que o cara misterioso tinha arrastado a horda para longe e o salvado. Quando a lixeira freou de vez, Bruno desceu de boa como se chegasse de Uber. Ele falou que largaria o cesto ali, iria correndo pegar a mochila chata da garotinha e depois caçaria um canto qualquer para despejar o lixo. O que o malandro não contava era com a plateia fofoqueira num prédio ali perto espiando seu rolezão de lata. Sem cerimônia, um dos caras debruçou na janela e gritou alto, perguntando qual era a fita ali na calçada. O garoto levantou a cabeça para trocar ideia de boa com o intrometido. Na maior paz do mundo, Bruno explicou que o lixo do seu bairro lotou e ele só estava rodando a região procurando um buraco para fazer o descarte. Os babacas da janela caíram na gargalhada e debocharam sem dó do garoto. Fizeram piada com a loucura de jogar lixo fora em pleno fim do mundo, cravando com toda certeza que aquele jovem na calçada era um completo imbecil. Ouvindo as piadinhas fracas dos folgados, Bruno não se abalou e lançou a real. Ele respondeu na maior calma que jogar lixo fora era algo super normal e ainda ofereceu uma ajuda amigável se os babacas estivessem no aperto. O calvo marrento cortou a simpatia esnobando as mordomias do grupo. Chamou o Bruno de otário de cérebro frito por oferecer ajuda e ainda mandou aquela ameaça suja de gritar alto para chamar os monstros para jantar o rapaz. Cansado de perder seu precioso tempo com Zé Ruela, Bruno deu as costas soltando um belo adeus. O calvo ficou ofendidíssimo com o baita vácuo e resmungou ardido, jurando que o malandro da rua estava esnobando geral de lá. Bruno não pensou 2 vezes e partiu de uma vez. O cara simplesmente bateu a porta e deixou a mulher lá dentro do apartamento falando completamente sozinha, sem dar a mínima para o que ela estava dizendo. De volta ao topo daquele prédio, um dos caras colou no corretor Caio e logo perguntou qual era o problema da vez. Caio deu de ombros e respondeu com deboche que era apenas um idiota qualquer ligando, Matt, que era parceiro do Caio. Puxou o cara para um canto isolado e mandou a real para ele esquecer aquele assunto. O amigo pediu 1 minuto de atenção porque precisava conversar sobre uma parada bem séria. Matt mandou a real dizendo que fez as contas e os suprimentos só dariam para segurar a onda por mais meio mês. O Caio ficou com cara de tacho, sem entender o raciocínio, e logo perguntou o que ele queria dizer. Matt sugeriu eliminar os 4 idosos do grupo de 15 pessoas para poupar comida. Caio hesitou, lembrando que o pessoal não aceitaria isso de cara, já que os velhinhos dividiram comida com eles no passado. Cheio de maldade, Matt mandou Caio relaxar e deixar tudo em suas mãos. O plano do pilantra era acabar com os idosos primeiro, depois eliminar os outros homens do grupo e até despachar as mulheres menos atraentes. Depois de armar essa covardia toda, os 2 malandros começaram a olhar ao redor daquele lugar. Logo em seguida, eles focaram os olhos cheios de intenções duvidosas em um grupo de mulheres reunidas no terraço. Vendo as mulheres ali, os olhos da dupla brilharam com pura maldade.
Caio concordou em poupar apenas as mais bonitas, soltando a nojeira de que guardar uns brinquedinhos ajudaria a passar o tempo no apocalipse. Enquanto isso, o maluco do Bruno andava de bicicleta fugindo de uma horda de zumbis. O cara ainda teve a audácia de mandar os monstros acompanharem o ritmo para se exercitarem e manterem os corpos em boa forma. A galera escondida nos prédios olhava pelas janelas e ficava em choque total com a cena bizarra. Eles se perguntavam quem era aquele lunático pedalando na rua e até pensaram em gritar para tentar avisar o cara. O mais engraçado da situação toda era que Bruno mantinha uma certa distância de segurança daquela horda grotesca. O malandro simplesmente não pedalava rápido de propósito só para ficar brincando com os infectados. Vendo aquela cena completamente absurda, parecia mesmo que o Bruno queria que aqueles zumbis grudentos continuassem fazendo companhia para ele durante aquele passeio noturno totalmente inusitado pelo apocalipse. Do nada, Bruno cravou os freios e parou de uma vez em frente a um baita complexo residencial. Ele ficou admirando aquele cenário chique e comentou que o Residence International era mesmo uma área de alto padrão. E como se o cara tivesse simplesmente esquecido completamente dos zumbis raivosos, ele deu uma olhadinha por cima do ombro e comentou com naturalidade que tinha despistado a horda e eles ainda não o alcançaram. Voltando lá para o terraço, Matt reuniu o grupo de sobreviventes e deu a letra. Ele garantiu que se o pessoal concordasse em seguir ele e o Caio naquele caos, os dois fariam de tudo para que a galera vivesse bem. O plano macabro e totalmente covarde do Matt e do Caio já estava traçado naquele terraço. O primeiro alvo daquela dupla de pilantras seria um casal de idosos inocentes, seguidos diretamente pelos outros velhos. O marido idoso, que era um veterano ex-militar, conversou com a esposa sobre a escassez dos suprimentos. Ele disse que os jovens queriam eliminá-los e sugeriu aceitar o destino pelo bem do futuro. A esposa topou, bem ali pertinho deles. Um outro senhor idoso que estava posicionado logo atrás do primeiro casal acabou ouvindo aquela conversa pesada e comentou com total sinceridade que o ex-militar tinha uma mente muito aberta. O ex-militar olhou nos olhos daquele outro velhinho e perguntou se o parceiro pensava da mesma forma. O senhor confirmou na hora, dizendo que eles já tinham dedicado as suas vidas inteiras e só restava se doar. A esposa do segundo senhor se aproximou garantindo que não ligava de aguentar mais sofrimento. O marido suspirou pesado, triste por fazer a companheira passar por aquilo, mas acabou concordando que ela tinha razão. Como o plano estava dando certo, Caio inflou o peito e elogiou Matt por convencer a galera tão rápido. O pilantra, cheio de falsidade, logo devolveu o elogio dizendo que o mérito era todo da grande liderança do Caio, mas Matt tinha planos ainda mais sujos. Rindo por dentro, o malandro pensou que depois de eliminar os idosos e os outros homens, o alvo final seria o próprio Caio. Assim os suprimentos e as mulheres seriam só dele. Caio e Matt foram na direção dos idosos com a pior das intenções. O veterano, que não era bobo nem nada, logo se levantou, encarou os dois pilantras de frente e mandou na lata que sabia muito bem o que eles planejavam. O veterano foi direto. Jovem, fiquem tranquilos. Não vamos usar a comida e nem precisam nos jogar do prédio. Ele avisou que carregar essa culpa seria uma tortura mental. Disse que os velhos iam para casa esperar o fim. A galera do terraço surtou. Não podemos deixá-los ir. Vai que abrem a porta e atraem os zumbis. O desespero bateu forte e todos concordaram que os velhos eram um risco soltos. A multidão exigia jogá-los lá de cima. O clima no terraço estava pesadíssimo, prestes a explodir, quando de repente a treta foi interrompida do nada. Alguém começou a bater na porta de acesso ao terraço, chamando insistentemente pelo nome do corretor Caio. Era o doido do Bruno do outro lado da porta. Como ninguém respondia, ele continuou esmurrando o metal sem dó e gritou: Senhor Caio, fui eu que liguei mais cedo. Tô aqui porque quero muito alugar o seu apartamento. Caio ficou em choque total com a audácia e resmungou indignado. Quem diabos é você? Alugar casa agora? Que piada absurda. Ele não acreditava que no meio do caos alguém estava ligando para a formalidade de alugar um teto. Como a galera do lado de dentro ficou em total silêncio, o maluco do Bruno perdeu a paciência de vez. O cara simplesmente meteu o pé e arrebentou aquela porta de segurança pesada com um único golpe, sem a menor pena. A porta voou longe e a galera ficou de queixo caído com a força absurda do cara. Bruno, com a maior cara de paisagem, soltou um: "Oh, céus! Foi mal aí, galera. Eu jurava que a porta de vocês não era tão frágil assim." Matt logo cochichou sua ideia suja pro Caio.
Finge que vai alugar pra ele, e quando o cara descer, a gente joga os velhos lá embaixo. O barulho vai atrair a horda, o idiota foge levando os zumbis e a gente fica seguro. O covarde do Caio soltou aquela risadinha maldosa e curtiu demais a ideia suja do parceiro. Ele elogiou o plano na hora, dizendo que o Matt era um garoto esperto demais e com uma mente maravilhosamente bem ardilosa. Bruno ignorou a atenção e mandou na lata. Com licença, qual de vocês é o Sr. Caio? O corretor, doido para se livrar daquele maluco bombado e colocar o plano em prática, logo levantou a mão e disse que o AP era dele. Bruno sacou um maço de notas e mandou: valeu, chefe, aqui estão 5.000 do meu salário. É pouco, mas depois transfiro o resto. Caio pegou o dinheiro inútil pensando se aquele bombado era o maior idiota do mundo. Caio embolsou o dinheiro falido só para despachar o Bruno de uma vez por todas. Com cara de tédio, ele mandou o papo. Beleza, tá fechado. O lugar é todo seu pelo tempo que quiser. Agora vaza daqui e vai viver sua vida! Felizão por ter conseguido exatamente o que queria naquele fim de mundo, Bruno deu as costas para aquela galera estranha. Ele agradeceu na maior educação pelo negócio fechado com o Caio e se preparou para ir para o seu canto. Mas antes de vazar, algo chamou a atenção de Bruno e ele travou no lugar. Virou para o veterano e perguntou na lata: com licença, por acaso o senhor é o vovô Roberto? O velhinho ficou surpreso e perguntou se ele o conhecia. Bruno colou no coroa e mandou: eu te vi na TV. Quando bloquearam a tecnologia, você liderou a equipe e nos deu armas incríveis. Você é um herói nacional. O velho riu sem graça, dizendo que era lisonjeio e coisa do passado. Vendo o clima pesado no ar, o sangue bom do Bruno virou para os idosos, preocupado de verdade com a situação deles. Ele mandou a real perguntando: senhores, vocês estão saindo do terraço? A rua está infestada e muito perigosa. O outro velhinho respondeu com a voz cansada, aceitando o destino: não vamos voltar. Como a comida acabou, vamos deixar o pouco que resta para a juventude. Já estamos velhos e inúteis, não tem por que desperdiçar recursos. Quando o velhinho soltou a letra, Bruno pescou na hora que a parada estava totalmente estragada ali. O malandro fechou a cara de um jeito absurdo e lançou aquele olhar fulminante e pesado para cima dos covardes. Aquele olhar de psicopata deixou Caio, Matt e o resto da corja suando frio de tanto nervosismo. O corretor até tremeu nas bases pensando que o garoto era bizarro demais e aquele climão estava assustador de vez. Mudando da água para o vinho, Bruno abriu um sorrisão e chamou os coroas para morar no seu canto seguro. O veterano agradeceu a moral, mas recusou a oferta, dizendo que os velhos seriam só um grande peso na vida. Bruno nem deu ouvidos para a recusa e meteu bronca garantindo que dava conta do recado tranquilo. O cara mandou geral seguir ele para o bairro chique, prometendo arrumar até uma imobiliária para alugar um cantinho. O veterano ficou com aquela cara de tacho e questionou como assim eles iam alugar casa no fim do mundo. O outro coroa que estava junto simplesmente começou a rir, brincando que aquele garoto era diferenciado. Com o maior sorriso no rosto, Bruno não perdeu mais tempo e puxou os idosos pela mão com muita empolgação. O malandro cortou qualquer dúvida e mandou geral seguir ele sem pestanejar para sair daquela laje ruim. O folgado do Caio já ia meter o bedelho e impedir a galera de descer, mas o Matt segurou a onda dele na hora. O pilantra interveio rapidinho e sussurrou para deixar os velhinhos e o garoto irem embora em paz, totalmente perdido na jogada. Caio virou a cara de uma vez sem entender qual era a fita. O malandro do Matt então piscou e mandou a real, avisando para o chefe não esquentar a cabeça porque o plano sujo seguia. Caio pescou a maldade, abriu aquele sorriso macabro e comemorou que a situação ficou ainda melhor. O plano nojento era esperar o grupo descer para jogar os zumbis neles e liquidar o garoto junto com os velhos. Assim que o Bruno botou o pé lá embaixo com os dois casais de velhinhos, a covardia rolou solta no alto do prédio. O Caio, o Matt e a corja toda começaram a arremessar todo tipo de lixo em cima do grupinho. Bruno e os 4 idosos tomaram o maior susto e olharam lá pro topo do prédio sem entender patavinas. A galera lá embaixo ficou tentando sacar o motivo daquela chuva maluca de tralhas voando na cabeça deles. Lá da borda, Matt ria e debochava pedindo para não esmagarem os alvos sem querer. O covarde do Caio gritava igual louco, mandando a galera jogar com força e fazer bastante barulho para atrair os zumbis carniceiros. Quando o pessoal lá no chão sacou que a chuva de lixo era de propósito, a indignação bateu forte. Uma das senhoras xingou os safados dizendo que queriam matá-los e a outra ficou chocada com tanta maldade pura. Com as tralhas despencando do lado deles, Bruno nem se abalou.
apenas encarou o topo do prédio com nojo e mandou a real. O malandro avisou para as senhorinhas que aqueles covardes eram muito piores que o diabo. O veterano ligou os pontos e sacou que a ideia não era só amassar eles na pancada, mas sim fazer barulho para chamar os monstros grudentos para o banquete. A outra coroa ficou revoltada e chamou a corja de animal. No meio daquele baita desespero com as tralhas caindo, o outro senhor se aproximou do grupo, puxou a atenção de todo mundo que estava ali tenso e perguntou de forma curiosa se mais alguém tinha notado um detalhe. O velhinho apontou para uma pilha bizarra de monstros abatidos. O veterano arregalou o olho perguntando que loucura era aquela de corpos caídos. Uma das vovós até sonhou que tinham inventado um veneno na cidade. O coroa logo cortou o papo furado, mandando a vovó largar de loucura, já que uma cura não apareceria tão fácil. O veterano começou a ligar os fatos encarando o garoto e uma das velhinhas ficou de queixo no chão, com os coroas cravando o olho nele. Bruno deu aquela coçada na nuca todo sem jeito e perguntou o motivo do choque. O cara explicou na maior calma que despachou a ordem inteira só para conseguir subir tranquilo. O grupinho da terceira idade ficou com o queixo lá no asfalto e em choque total com a naturalidade do cara. O veterano mandou na lata que o absurdo da fita era ver aquele jovem abater uma ordem inteira sozinho. A corja de folgados decidiu sacanear o Bruno. O líder armou de atrair zumbis só para rir do rapaz correndo no desespero. O parceiro topou na hora, se achando intocável lá no andar de cima e jurando que zumbis não voam. Os 4 vagabundos desocupados começaram a berrar feito loucos na janela. A ideia era fazer o maior escândalo possível para atrair a horda e botar o Bruno na pior enrascada de todas, só pela sacanagem da diversão. Mas o plano foi por água abaixo porque nenhum zumbi deu as caras. O quarteto ficou de cara com o silêncio e começou a teorizar asneiras. Duvidaram da falta de monstros e ficaram se perguntando onde a galera podre estava. Alheio a toda aquela papagaiada dos marrentos no andar de cima, o Bruno simplesmente entrou de boa naquele prédio que parecia totalmente abandonado. O malandro caminhava tranquilo murmurando umas paradas indecifráveis. Espiando de longe com aquela cara de tacho, um dos otários reclamou sem entender o que o rapaz resmungava. O comparsa bufou de raiva, super frustrado e decepcionado porque o plano sujo de ferrar o garoto falhou feio. Do nada o clima fechou e o chão do apartamento começou a tremer de um jeito muito bizarro. Não parecia ser nenhum terremoto normal, mas aquele tremor contínuo foi o suficiente para deixar a corja tremendo nas bases. Presos ali no apartamento, balançando igual gelatina, o pânico começou a reinar. Um deles arregalou o olho perguntando sobre o som estranho, e o outro entrou em choque total tentando adivinhar de onde vinha o barulhão. O susto foi monumental quando descobriram o motivo do tremor. Aquele maldito zumbi mutante gigante simplesmente esmagou tudo, enfiando a cara horripilante direto pela janela do segundo andar onde a corja de manés estava. Com a mochila da pequena Tati garantida, Bruno saiu de boa na rua. O malandro olhou para cima, viu o apartamento da corja de folgados todo estourado e ironizou dizendo que a turminha devia estar se divertindo muito, naquela maior paz do mundo. Pronto para voltar para o seu refúgio com a encomenda da menina, o clima mudou. O silêncio quebrado por um ruído bem esquisito acabou prendendo totalmente a curiosidade e a atenção do garoto. Guiado pelo barulho bizarro, ele colou na porta de uma velha livraria largada às traças. Bruno apertou os olhos e resmungou consigo mesmo, na dúvida cruel se estava ouvindo o choro de um bebê ou se a loucura bateu. Com a pulga atrás da orelha, o malandro invadiu a loja escura e trombou logo de cara com uma escadaria suspeita. Subindo degrau por degrau, o rapaz continuava bolado, se perguntando se realmente existia um bebezinho. Subindo a escada no sapatinho, Bruno travou diante de uma cena pesada. A moça não suportou o caos do apocalipse e partiu dessa para melhor. Mas o choque real foi ver um bebezinho chorando preso nela, lutando para viver. Vendo o cenário triste daquela mãe abatida pela tragédia, a mente do malandro deu aquele nó. Bruno ficou remoendo o motivo da mulher ter desistido de tudo logo quando a criancinha amarrada ali esbanjava pura vontade. O garoto sentiu o peso do mundo nas costas, vendo a solidão da criança chorona. Sem palavras e bem desolado com o desfecho trágico, Bruno julgou de leve questionando se o ato da mãe não seria um tipo de abandono cruel. Sem pensar 2 vezes, Bruno tirou o neném do pranto, soltando ele do amarrado da mãe que já se foi. Durante aquele resgate meio improvisado, o garoto acabou achando um caderninho sujo que parecia o diário da mulher.
Cheio de jeito pra coisa, Bruno ninou a bebê embolada no casaco, balançando com calma até o choro parar. O malandro baixou o tom de voz e jurou com doçura que tava tudo de boa e o tio ia tirar ela daquele inferno logo. Vasculhando o diário nas anotações finais, a história sombria da moça apareceu na tinta daquele papel. Ela registrou todo o desespero extremo pela falta de resgate e comida, aceitando ali mesmo que o seu fim era certo. Engolida por um desespero absurdo que ninguém merece sentir, as palavras tortas gritavam a agonia. A mãe admitiu que estava fraca e não iria durar muito, mas prometeu agir nos minutos restantes da vida amarga. O relato final era tenso e sombrio. A mãe narrou que tampou a boca, apavorada de virar monstro após perder sua vida. Ela organizou tudo nos últimos segundos para ter a garantia de que jamais atacaria sua criança. Nas últimas linhas tensas, a mãe revelou que o nome da pequena era Milena e implorou para deixarem a menina viva. Ela até aceitava o pior destino rápido, mas suplicou para não jogarem a criança aos monstros. Depois de ler aquele relato pesado e entender a dor da moça, Bruno sentiu o baque. O malandro deu a sua palavra em voz baixa, jurando que faria de tudo que estivesse ao seu alcance para manter a pequena Milena viva. O clima tenso de luto foi quebrado do nada quando uma bola de basquete surgiu rolando e quicando bem de levinho pelo chão da loja. O brinquedo foi parando misteriosamente bem na direção onde o nosso herói estava em pé. Com a bebê ainda enrolada com segurança nos braços, Bruno tomou um baita susto com a bizarrice da situação inusitada. O rapaz ativou o modo de sobrevivência na hora, tentando entender qual era a armadilha do cenário. O garoto girou o corpo ligeiro, tentando caçar qualquer movimento que explicasse a bola rolando sozinha. Assim que completou o giro completo, uma criatura mutante bizarra saltou rasgando o ar direto no pescoço do rapaz. O bicho feio era um zumbi especial cheio das artimanhas. Bruno deu um passo para trás, esquivando do golpe por um fio de cabelo, chocado com a agilidade monstra do bicho, que era a coisa mais veloz que ele já trombou. O monstro pegou impulso e grudou lá no teto igual uma aranha asquerosa. O malandro achou aquela situação para lá de esquisita, matutando como um bebê indefeso continuava vivo com um predador tão poderoso caçando ali. Encarando aquele bicho preso lá no alto, a ficha do malandro finalmente caiu pesado. Bruno sacou a estratégia cruel do monstro, percebendo que a criatura matreira usava o choro alto da pobre bebê como isca para jantar. Sem dar tempo para o garoto pensar mais, a aberração despencou lá do teto partindo para o ataque brutal. O monstro voou sedento com a bocarra escancarada e aquelas garras enormes prontas para rasgar o nosso herói no meio, com a bebê num braço. Bruno provou ser ninja e sacou sua lâmina veloz, fatiando o bicho asqueroso ao meio num golpe só. A tela do sistema doido piscou na hora, creditando gordos 3 pontos pelo abate daquele bicho raro. Observando o corpo estraçalhado no piso imundo, o rapaz ficou bolado com o nível de bizarria da situação toda. Ele matutou indignado, já que as criaturas babonas que esmagou até agora eram burras igual uma porta velha, na zoeira. Bruno chegou à conclusão bizarra de que o zumbi tinha devorado os livros dali e ficado genial. Com o maior deboche afiado, soltou que conhecimento é mesmo poder absoluto e que o estudo faz milagres terríveis. Para não perder a viagem, o doido juntou uma pilha de provas e exercícios complicados focado na garotinha. Ele brincou que a pequena Tati amava muito estudar e ficaria saltitante de total alegria com aquele presentão. A parada muda de cenário rumo a um deserto brutal e fumegante que ficava quilômetros longe do bairro do nosso herói debochado. Escondido no meio do areal quente, operava tranquilamente um mega laboratório clandestino. Lá dentro, um cientista de jaleco ficou de queixo no chão encarando a novidade bizarra brilhando sob a luz forte. O gênio ficou assustado e perguntou para os chefes se aquele núcleo brilhante veio da cabeça do monstro. Uma mulher durona ostentando uma farda militar chique confirmou a bizarrice na hora. Ela cravou que o bicho nojento era mesmo uma mutação especial rara e que, fuçando na carcaça, encontraram a pedra reluzente no crânio. Com os olhos vidrados na pedra e com a curiosidade matando o juízo, o engravatado implorou por mais fofoca da boa. O doutor intimou a capitã militar a explicar em detalhes como diabos conseguiram abater um alvo daquele. A capitã começou o relato pesado contando que o tenente Casca Grossa iniciou o confronto brutal usando um belo rifle de alta precisão sinistro. O atirador de elite encaixou um chumbo limpo direto na testa da aberração. Com a voz falhando pelo terror da lembrança, a militar soltou que a chumbada na testa foi totalmente inútil. O bicho Casca Grossa não sentiu nada,
Manteve a velocidade máxima do capeta e invadiu as defesas num piscar. Para fechar a conta do caos, a oficial cravou que o atirador desesperado descarregou o pente inteiro sem dó na cabeça do bicho nojento. O monstro marrento só encontrou o chão depois de ter o crânio estourado em pedaços. A oficial segurou o cristal e mandou o papo. Antes, qualquer ferro velho na cabeça apagava os monstros. Mas dessa vez, nem bala na testa parou o bicho maldito. Aquela situação absurda era impossível de engolir. O cientista suou frio ao confirmar a evolução macabra dos zumbis. Fritando os neurônios para entender tamanha resistência contra tiros, o engravatado concluiu com muito pavor que os bichos viraram demônios. O doutor revelou que o rádio só alcançava as bases Dragão e Galáxia. Com os zumbis evoluindo rápido, ele jogou a toalha de vez e passou a duvidar, dominado pelo pavor, se aquele mundo infernal ainda poderia ser salvo sem Graça e Vermelha. A mulher confessou ao doutor que tinha uma ideia inusitada. O cientista se espantou de imediato com a intromissão dela no meio daquela tensão, mas engoliu o choque e mandou ela mandar o papo reto, exibindo o núcleo. A militar confessou amar romances sombrios. Ela explicou que na ficção a galera chupa poder mágico das pedras para evoluir pesado e jogou verde imaginando que a rocha seguiria a mesma linha absurda. O doutor travou o miolo com a informação inusitada e cheia de humor. Era surreal demais para ele engolir e aceitar de boa que a mulher blindada passasse suas folgas no canto devorando livrinhos mentirosos de fantasia. Na cidade morta, a gata correu para a janela atraída pelo som folgado de bota no asfalto. Num baita susto e cheia de não me toque, a Patricinha praguejou e matutou espantada se a audácia do peão era tão alta de perambular lá. A gata manjou o rolê manso do Bruno e a cabeça fritou. O asfalto era o covil de zumbis tenebrosos, e a mocinha pasmou chocada, tentando engolir de onde o malandro sacava a marra insana para vagar livremente naquele lixão. O radar de malandro não falha e dedurou o olho gordo nele. Bruno sentiu o peso das encaradas, pisou no freio sem cerimônia e rodou o corpo de supetão varrendo os prédios para fisgar a fuça do encherido na bisbilhotice. A curiosa atendia pelo nome de Kate, uma influenciadora super famosinha das telinhas. Tremendo nas bases, a moça desabou na mesma hora em direção ao chão para se esconder da mira apurada e evitar contato visual. Analisando a enorme mansão luxuosa com o seu faro treinado, Bruno ligou os pontos maliciosos. O rapaz seguiu aquele puro instinto de sobrevivência e deduziu com louvor que uns sobreviventes ocupavam o esconderijo luxuoso. A fofoca da mansão morreu na largada pelo ar calado. Uma fita sinistra varreu de tapa o foco afiado de Bruno, cravando os olhos da rua no peão fofoqueiro rumo ao avesso misterioso no escuro sujo da borda cega. A fofoca parou no vulto arrogante da caranga estacionada num breu sujo. O carro descansou e colou os aros na fachada arrombada de mentira, esnobando a velha estrutura morta e pálida da base abandonada de polícia lixo. Da barca desceu um quarteto de marmanjos brabos exalando as manhas da rua e o perigo do sindicato do crime pesadão. O motor a sangue ruim fez o serviço sujo de esquentar o banco com o pé firme no acelerador roncando. Totalmente inocente, Bruno não sacou a treta e lançou aquele famoso cumprimento amigável pro bando. Apesar do aceno, a malandragem do menino não dormiu, sentindo o puro fedor azedo de sangue vindo daquela corja pesada. Ao botar o olho naquele menino, um dos pilantras engoliu em seco surpreso ao ver alguém vivo com tantas pragas espalhadas na viela da morte. O parceiro cruel e calejado foi cirúrgico de cara, questionando a execução. Um vagabundo da trupe cortou a onda e barrou o tiro para poupar o barulho. O colega engoliu seco a bronca, concordando forte, pois o patrão sinistro tiraria o couro deles inteirinho da pele caso a missão furasse feio. O motora da corja se ofendeu com a pose mansa de Bruno não correndo. A mente sádica planejou a fita pesada para amarrar o coitado num forte fio de roda do asfalto, só para ver os zumbis roerem os nacos soltos na calçada. O motorista vagabundo pagou caro na burrice piscando lerdo. Bruno soltou seu dom do além brotando invocado no ar da madrugada igual puro fantasma brabo do escuro sem lei ou chão de cimento e apavorou feio de choque. Bruno pagou de moleque bobo no apocalipse mandando um olá bem cínico na cara de pau para puxar o papo da corja suja. O motora quase morreu do coração de puro pavor asqueroso, doido por não sacar de onde o vulto surgiu. A quadrilha de folgados finalmente saiu da delegacia e tomou um baita susto ao dar de cara com o Bruno no asfalto. Um deles estranhou a presença do garoto ali e logo cobrou o motorista, querendo entender a situação. O piloto de fuga já estava suando frio e super incomodado com a pose folgada do nosso malandro.
Ignorando a pergunta do comparsa, o motorista foi direto ao ponto e questionou se a rapa encontrou a encomenda do chefão. O marginal balançou a mala lotada com os frutos do saque e mandou o papo reto. Ele cravou que o serviço foi um baita sucesso e garantiu que, com aqueles novos brinquedos em mãos, a vida do bando ficaria mansa demais. O bandido achou graça da marra do moleque sozinho na rua. Bruno, no puro deboche, explicou que resolve as coisas na paz, trocando uma ideia com os zumbis primeiro. Mas se o monstro for teimoso, a espada canta e corta. O malandro da quadrilha simplesmente fritou o cérebro com aquela resposta maluca do nosso herói. Totalmente travado e sem entender a zoeira, o bandido começou a questionar a própria audição e a sanidade do rapaz ali. Sem paciência para historinha, outro criminoso puxou uma pistola novinha e apontou direto para a cara do Bruno. Com o maior tom de superioridade e deboche do mundo, o otário perguntou se o moleque conhecia o brinquedo. Com o cano da arma na cara, nosso herói não piscou nem perdeu a postura de cria. Sem se abalar um milímetro sequer com a ameaça fajuta, Bruno mandou a real e perguntou se o quarteto invadiu a base só para roubar a arma. O criminoso surtou com a audácia do rapaz e retrucou bufando. Ele berrou que roubo não existe no fim do mundo e jogou na cara que as antigas vítimas choravam por piedade, ficando furioso ao notar o desprezo de Bruno. Mas a marra do vagabundo acabou num piscar de olhos assustador. Antes mesmo do covarde sonhar em apertar o gatilho, Bruno sacou a espada numa velocidade insana e decepou fora a mão inteira do bandido junto com a arma. Vendo o otário se contorcer de dor no chão, Bruno lançou o maior migué da história. Pediu desculpas com aquela ironia fina, alegando que acostumou a fatiar zumbis o dia inteiro e acabou esquecendo que ele era humano. O outro parceiro de crime entrou em desespero ao ver o amigo mutilado daquele jeito brutal. Cheio de ódio e sem pensar direito, ele puxou a sua própria arma e berrou plenos pulmões que o pirralho estava caçando a morte. O malandro nem deu tempo para o infeliz terminar de vomitar as ameaças sujas. Bruno avançou quebrando a barreira do som e desceu a lâmina pesada, fatiando o segundo bandido numa linha vertical perfeita com a sua espada. O terceiro comparsa cravou os olhos no massacre e gelou até a espinha. Assistindo a dupla tombar no asfalto em segundos, ele suou frio, travado pelo terror, e duvidou fortemente se o moleque da espada ainda era humano. Do banco do motorista, o piloto de fuga surtou de pavor. Ele berrou feito um alucinado, alertando que a gritaria do cara sem mão ia lascar com tudo, implorando para a rapa entrar logo no carro antes que a horda chegasse. A profecia do motorista medroso se cumpriu na mesma hora e o caldo entornou de vez. Atraídos pelo escândalo do bandido fatiado, uma manada monstruosa de zumbis famintos brotou das sombras, fechando o cerco na malandragem. O motor afrouxo pisou fundo no acelerador e vazou. Ele xingou os idiotas que ficaram parados e avisou que não ia esperar. Antes de sumir, jurou que o chefão não deixaria o moleque escapar impune dessa treta na rua. Engolindo poeira, um dos bandidos que sobrou para trás entrou em total pavor. O vagabundo gritou a plenos pulmões, xingando o comparsa traíra de desgraçado, implorando desesperado para a caranga voltar e salvar eles. Ignorando a choradeira vergonhosa dos criminosos abandonados na calçada, a horda esfomeada avançou com tudo. Os monstros macabros cercaram o espaço, partindo para o ataque pesado contra os bandidos e o nosso herói, cheio de pura malandragem. O rapaz guardou a espada. Ele debochou dizendo que os zumbis prestativos não suportam o crime e que, mesmo sendo antipáticos, os monstros avançam bravos para prender e morder cada bandido. Esbanjando a agilidade de sobra, o garoto deu um belo pulo e pousou tranquilo no telhado da velha delegacia. Lá do alto, ele tirou aquela onda e mandou o papo reto, cravando que a tal justiça tarda, mas nunca falha. Mantendo a pose de intocável, o nosso malandro meteu o pé e mandou um belo tchauzinho sem nem olhar para o perigo. Ele vazou tranquilo pela noite, largando aquela corja de otários cercada pela horda letal de monstros. O poço secou para a malandragem frouxa. Sem o menor pingo de chance de fugir da emboscada macabra, os bandidos sofreram um ataque selvagem. A corja inteira foi rasgada sem dó e devorada viva pelos zumbis nojentos ali. Do camarote VIP da sua janela luxuosa, a patricinha Kate acompanhava a loucura de longe. Observando a treta no asfalto, a gata ficou completamente perdida e começou a se questionar que bagunça infernal era aquela lá, sem sacar o real desenrolar. A garota matutou intrigada se o andarilho folgado tinha traído a horda. Achando o caos perigoso demais, a moça julgou a coragem do cara e cravou que ele já tinha sido mordido até a morte.
O falso luto da moça acabou rapidinho com um baque absurdo do destino. Do nada absoluto, o próprio Bruno quebrou as regras da gravidade e surgiu sorridente bem de frente para a janela da garota, chocando a curiosa. Tomando o maior susto da sua vida, a gata desabou sentada no chão de puro choque. Com o cérebro fritando, ela pensou indignada que estava no segundo andar e não conseguia aceitar como a cara do peão foi parar ali. Equilibrado de boa em cima do ar-condicionado, Bruno sacou o pavor da donzela traumatizada. Ele pensou que queria mesmo ajudar a garota, mas notou que a coitada precisava de um tempo para digerir aquilo e se adaptar. O nosso herói tomou uma decisão inusitada ali mesmo na janela. O doido planejou brotar naquele telhado todo santo dia e lançar um sorriso gentil, usando toda a simpatia para provar que a moça não precisava ter medo. A garota tremia nas bases, morrendo de terror daquele sujeito misterioso na janela. Dominada pelo medo cego, a moça agarrou firme uma faca no chão e entrou em total desespero. Pensando que o seu esconderijo já era Kate com a lâmina em sua mão, ela concluiu que não dava para correr e que o cara deduraria tudo. Jurando não cair nas garras de criminosos, ela pensou em usar a faca em si mesma para o doido não zoar de um corpo quente. Ei, sobreviventes, o que acharam desse marroá? Me conte, eu quero saber. Inscreva-se no canal para nos ajudar a crescer. Deixe o seu like na mordida para fortalecer o canal. Mas agora me fale o que vocês acharam. Me fale se gostou ou não. A sua opinião é muito importante para o canal. Se você gostou dessa obra, vou trazer a continuação. Se ela for bem em visualizações, eu trago a continuação.